Fala pessoal, aqui é o Ninjabu e hoje vamos estar vendo todos os Kekkei Genkai secretos já usados de cada vila e país da série de Naruto. E já começando com o nosso primeiro Kekkei Genkai, estilo cristal do país do som. Para começar, o estilo cristal, ele não é originado do país em si do som. Afinal, os shinobis de lá, como o próprio país diz, eles usam o som como sua técnica ninja mais forte. Agora, por sinal, apenas um shinobi demonstrou habilidade neste estilo, o estilo cristal, porque afinal, pessoal, Kekkei Genkai, se só, ele não é só apenas secreto, como também é um jutsu inexistente. Uma voz do homem. É exatamente isso que você ouviu. Esse jutsu, ele não existe. Pode parecer estranho isso, mas para quem acompanha o mangá de Naruto, esse Kekkei Genkai nunca existiu por lá, pessoal. Então, de forma oficial, esse Kekkei Genkai, ele nunca existiu. Apenas no anime, né? Que por sinal foi um filler. Praticamente o jutsu nem consta. Mas então, né? O que seria esse estilo cristal? Esse estilo é um estilo único e completamente potente tipo de ninjutsu elemental, sendo o usuário capaz de formar cristais e controlar os mesmos no campo de batalha, além de poder manipular a matéria cristalina. Fora isso, o usuário também é capaz de criar grandes bestas e até feras, utilizando apenas e exclusivamente do cristal. Então, o jutsu é excelente, só que, infelizmente, como eu falei pra vocês, somente existe no anime, em um episódio filler, que no caso é o arco ali que começa do EP 90 e vai até o EP 111. Fora que esse jutsu, pessoal, ele só foi apresentado, como eu falei pra vocês, por um shinobi, que na verdade é uma kunoichi, que é a Guren, uma das subordinadas de Orochimaru. Agora vem aquela pergunta, por que esse Kekkei Genkai é considerado tão secreto assim? Bom, eu diria que por dois motivos. O primeiro é a criação do cristal, que ninguém sabe ao certo como que é feito esse jutsu. Dizem por aí que ele tem uma fusão com o estilo terra, mas ninguém sabe dizer ao certo se é somente com o estilo terra ou se tem fundido outro elemento no meio, que é muito provável que tenha. Já entrando no segundo motivo, é que o anime não quis investir mesmo na Guren. Então o estilo cristal acabou que nem entrando pro mangá por causa disso. Afinal, a habilidade era só dela. Como Kishimoto decidiu não investir nela, logo se tornou uma habilidade esquecida e muito secreta. Entrando agora em países maiores, vamos para o Kekkei Genkai, estilo fusão, especificamente o jutsu borracha do país do relâmpago. Primeiramente, é válido explicar aqui que o estilo fusão não é especificamente apenas para criar o jutsu estilo borracha. Na verdade, o estilo fusão, ele nada mais é que materiais derretidos ou derivados do combustão. Então, de uma forma simplificada para você, o estilo fusão nada mais é que o elemento fogo e terra combinado. Logo, outros ninjas de outros países que também conseguem combinar esses dois elementos podem usar dessa técnica, que é o estilo fusão. Porém, apenas o país do relâmpago que conseguiu usar o estilo borracha. Isso se dá porque, quimicamente falando, a mecânica por trás dessa técnica é baseada sim na alta temperatura. Até que beleza. Agora, fisicamente falando, logicamente, a mecânica dessa técnica é baseada em algum material derivado da lava. Então você já observa que para um usuário utilizar o estilo fusão, basta que ele use sim a composição do elemento fogo mais a terra e adicione um terceiro componente, seja material ou elementar. É assim que temos aquelas versões de jutsu baseados no estilo fusão. Quer ver uns exemplos legais? A versão de lava, usada principalmente pelo Roshi, o Quatro Caudas, a versão de pó de cal, usada pela quarta Tsuchikage, e entre outras versões, como a própria versão borracha. Então, o que seria o jutsu borracha? O jutsu borracha é um tipo de estilo de fusão baseado sim no estilo fogo e terra, mas um elemento desconhecido, no qual, combinando essas três substâncias, é produzido assim então a borracha, uma substância elástica que atua como isolante elétrico, sendo assim eficiente principalmente contra o estilo raio, como também para defender de ataques de extrema força. Então essa técnica ela é muito eficiente se você souber exatamente como usar ela. E os dois shinobis que apresentaram essa técnica no anime, apesar da gente não saber muito sobre o primeiro, que eu vou apresentar para vocês, seriam os ninjas o Karryu, que é um dos ninjas que a gente quase não viu no anime, e o Dodai, que no caso o Dodai, além dele ser mais conhecido, ele ainda mostrou mais habilidade nessa técnica secreta. Eu diria que essa técnica, além dela possuir um certo nível de dificuldade por possuir uma composição, né, de praticamente 3 elementos, até hoje não se sabe qual que é esse terceiro elemento. Por isso que a técnica é tão considerada assim secreta.
Seguindo aqui, temos o Kekkei Genkai, estilo explosão do país da Terra. Baku no Jutsu, ou estilo explosão, é um jutsu secreto da Vila da Pedra, pessoal, do país da Terra. Sugere-se que esse Kekkei Genkai, ele é composto apenas pela natureza da Terra mesmo, ou seja, ele é produzido e formado a partir dos movimentos do estilo Terra. Agora, o que seria esse jutsu estilo explosão? Basicamente, o jutsu de explosão parte direto de uma organização secreta conhecida como Corpo da Explosão, próprio país ali da Terra. Não se sabe muito sobre essa organização, ou até especificamente como que eles faziam para gerar as explosões, mas o funcionamento de modo básico e simplificado aqui pra gente é o ato do usuário ser capaz de utilizar o chakra dele na Terra para fins explosivos. Então, em combate, essa técnica permite ele a explodir objetos nos quais ele entre em contato, ou até mesmo produzir explosivos, no caso a argila, que são acionados remotamente. Quem utilizou muito desse estilo foi o próprio Gary, o Deidara e o Sekkei em Boruto. Só trazendo um detalhe a mais aqui, pois um dos inscritos pediu muito pra mim estar falando sobre esse jutsu, é que cada um desses três citados aqui utilizam do estilo, só que de maneiras diferentes. Por exemplo, o Gary, ele já utiliza do estilo baseado no contato físico para gerar a explosão, enquanto o Deidara, ele usa a argila para gerar então a explosão juntamente com o Sekkei. Só que óbvio, né, pessoal, que tem uma diferença entre esses dois aqui, né? Por favor. What? Eu não entendi esse final. Não entendi foi nada. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Então, o Deidara, ele usa isso como Kinshutsu para controlar e moldar a argila. Ele também pode controlar as detonações através do comando Katsu, ou seja, ele meio que trabalha remotamente também as bombas. Já no caso do Sekkei, ele já não pode fazer isso, tanto porque ele não tem habilidade para isso, como o corpo dele é diferente, né? Ele tem aquela composição da própria Terra. Agora, a grande questão é, por que esse Kekkei Genkai é tão secreto? Bom, eu diria que a técnica do estilo explosão é baseada no estilo Terra. E como a maioria das habilidades no estilo Terra, seus usuários têm a capacidade de alterar a força e a composição da Terra. De repente, se o usuário quiser criar algo, por exemplo, como metal, ele vai precisar de uma força, uma durabilidade maior no movimento para assim moldar a Terra. Já no caso, como o Deidara, né, de usar argila, ele precisa suavizar a Terra para assim moldar da forma que ele quer criar. Então já se espera que o usuário ele tenha que ter sim uma certa habilidade para moldar a Terra, sendo usando força mesmo ou simplesmente técnica, como também o tipo de pedra que ele vai usar para criar esse efeito de explosão. Então, esse tipo de pedra ou até mesmo a força que ele vai utilizar na Terra é que, por sinal, é desconhecido em um grande segredo aqui para o jutsu estilo explosão. Agora, chegando no País do Vento, temos o Kekkei Genkai, estilo calor, poderoso Shakutun no Jutsu, ou mais conhecido como estilo calor. Esse estilo de natureza é um Kekkei Genkai que só foi visto apenas na Vila da Areia, do País do Vento. Isto porque sua composição vem pelas naturezas do elemento de chakra, fogo e vento. Com isso, já podemos dizer que o usuário que é capaz de usar Kekkei Genkai estilo calor, ele vai produzir esferas de chakra escaldantes, capazes de aquecer o corpo humano ao ponto de todo o líquido interior do corpo evapore, matando a vítima e deixando ela com o corpo de cadáver dessecado. De forma mais simplificada dizendo, o estilo calor nada mais é que uma alta concentração de calor. Inclusive, em nível de curiosidade para você, um ser humano normal, ele só pode suportar 127 graus de temperatura. Esse é o mais alto aqui, digamos assim, que o ser humano ele pode chegar. Isso por apenas 20 minutos. Ou seja, se passar mais tempo ou aumentarmos aqui os graus de temperatura, provavelmente o corpo humano ele vai sofrer sim os danos desse aquecimento. Daí eu já posso destacar então o funcionamento do estilo calor. Nada mais é que um simples ato de criar um calor que mumifica a evaporação de toda a umidade, isso é, a água que o corpo humano possui. Logo, cientificamente falando, a proposta dessa técnica seria que o usuário evaporasse 70% da água que todo o corpo humano normal teria. É por isso que essa técnica é tão terrível. O único triste mesmo é que o único usuário que demonstrou esse estilo foi a Pakura, apesar, né, que ela teve sim uma discípula, que foi a Maki, mas até então a Maki não demonstrou nenhuma habilidade com o estilo. E agora você deve estar se perguntando, mas por que Kekkei Genkai é considerado secreto?
Eu diria que é pelo fato do usuário ele ter que acertar tanto na temperatura corporal do corpo humano, como na matéria, caso ele for atingir algum objeto. Fora atingir outros seres, né, que seria o animal, uma árvore, enfim, o usuário ele tem essa dificuldade. Além disso, ele ainda tem que acertar a concentração da combinação dos dois elementos, que seria o fogo e o ar, que já por sinal já é um fator muito misterioso. Próximo da nossa lista aqui é o País da Água, com o Kegenkai do clã Hozuki. Até hoje, pessoal, ninguém sabe dizer como que é possível que os membros do clã Hozuki, como o Suigetsu, por exemplo, conseguem em sua composição corporal natural se transformar em pura água. Caso você ainda não esteja sintonizado no que eu estou falando da técnica secreta do estilo água do clã Hozuki. Basicamente, essa técnica se baseia em transformar o seu próprio corpo em uma forma líquida e retorná-la normalmente a uma forma corporal sólida, isso à vontade. Essa habilidade também permite ao usuário mudar a forma do seu corpo, dando-lhe capacidade de aumentar até mesmo o tamanho dos seus membros, aumentando proporcionalmente a sua força. Então, essa técnica ela é bem versada, servindo tanto como ataque, como principalmente para uma defesa. Agora, quem que pode utilizar essa técnica? Essa técnica limita-se apenas para os membros do clã Hozuki, no caso são 3 apresentados no anime. O segundo Mizukage, o Mangetsu Hozuki, que é o irmão do Suigetsu, e o próprio Suigetsu. Agora, por que essa técnica é tão secreta, mas tão secreta que até mesmo o próprio Orochimaru manteve preso o Suigetsu por tanto tempo para estudá-lo? Meus amigos e minhas amigas, muito provavelmente é porque essa técnica ela é natural do próprio corpo ali do membro do clã Hozuki. Então o Orochimaru provavelmente achou isso muito interessante e quis estudar e replicar a técnica. Mas enfim, até hoje ninguém nunca conseguiu replicar ou duplicar ou até criar um jutsu similar a essa habilidade de liquefazer seu corpo. E para finalizar com chave mestra aqui, o melhor da nossa lista, o País do Fogo, com o poderoso Mokuton no Jutsu, ou mais conhecido como Kegenkai, estilo madeira. Eu não só diria que o estilo madeira é o jutsu mais secreto de todos, como eu também diria que é o mais raro e mais poderoso jutsu. Mas vamos lá, né? O que seria o estilo madeira? O estilo madeira é um Kegenkai de natureza avançada, originada no clã Otsutsuki e que foi mais tarde transmitida para o clã Senju, onde apenas o Hashirama, que demonstrou muita habilidade e especialidade na técnica. Para você ter uma ideia, essa técnica é tão rara, para você conseguir manifestar o estilo madeira, é preciso você combinar simultaneamente as naturezas de chakra, terra e água. Por muitos anos, ninguém conseguiu manifestar. Agora, teve sim um único caso aqui que conseguiu manifestar, mas depois de muitas e muitas tentativas, que foi o caso ali do Yamato. E, por sinal, foi combinando o próprio DNA do Hashirama. Claro, pessoal, que depois disso aqui, o Orochimaru ele meio que estava dominando o gene Senju. Por isso ele conseguiu replicar tanto no Danzo, né, com o braço de olhos de Sharingan, tanto também o próprio Madara, né, que conseguiu replicar nele mesmo e no próprio Obito, né. Logo, já podemos destacar então que o DNA Senju ele é muito usado hoje. Ele possui inúmeras finalidades, isso é certo, tanto na variedade de ataque como defesa, como controles de biju, controle de planta, flores, saúde corporal e etc. Porém, os únicos da história do anime inteiro que conseguiram dominar a arte do estilo madeira foi o Asura Otsutsuki, Hashirama Senju e o Yamato. Agora, por que essa técnica é considerada secreta e até mesmo rara durante o anime? Na verdade, essa resposta é até que simples, pois o indivíduo quer controlar o estilo madeira e vai se ver com uma enorme dificuldade, pois mesmo ele conseguindo os dois componentes necessários, as naturezas de chakra, terra e água, ainda assim ele não vai conseguir saber modificar e até manipular o chakra para criar a vida. E mesmo que o indivíduo modifique seu DNA injetando o DNA do Hashirama, aí que é pior ainda, galera, porque a grande vitalidade das células do Hashirama são tão potentes que o indivíduo ele não controla e sobrecarrega ali o corpo dele, resultando na morte instantânea. Então, tá aí por que o jutsu ele é tão secreto e tão raro. Olha só, se você gostou desse vídeo, já chega a se inscrever no canal para você continuar recebendo mais informações e curiosidades sobre o anime Naruto e Anbu. Comenta aqui o que você achou. Tem mais algum jutsu que você considera secreto em Naruto? É só deixar aqui nos comentários, beleza? Fui!